sequência. Vamos aproveitar para falar do Juventude também. Conseguiu um resultado importantíssimo recentemente, vencendo o Flamengo em casa. Fora, não conseguiu resistir ao Bahia, Diogo. O Juventude, ele tem um cenário assim muito positivo em casa. O Juventude só perdeu um jogo em casa na temporada para o Inter, reservas do Inter, no primeiro turno do Campeonato Gaúcho ainda. Já estava tudo meio decidido. E depois, no estádio Alfredo Jaconi, que ele não perdeu com a catástrofe climática, ele tem sido muito forte, né? O discurso do Juventude ainda é apenas de não cair. Ali, vez por outra, o Roger tenta erguer um pouquinho a régua e falar em Sul-Americana, voltar ao cenário internacional, disputa por prêmios, receitas, né? Mas, de verdade, o cenário do Juventude é não ser aquele clube ioiô, subir e descer. Se a gente for olhar receitas, é quase um milagre o Juventude estar onde está, gente. Na verdade, é muito isso, assim, o trabalho do Roger é excepcional. Porque o Juventude, para vocês terem uma ideia, se a gente pegar, assim, unitariamente, o salário do jogador do Juventude, claro que tem uns que ganham mais, Nenê, por exemplo, passa de 100 mil. Não passa de 70 mil, é a média do jogador do Juventude. A folha salarial do Juventude, o ano passado, gente, Série B, era de 20 milhões de reais. Aí, com muito esforço, o orçamento do ano todo para este ano, Série A, é 90 milhões. Se a gente colocar do lado do Palmeiras, que é 800 milhões, do Flamengo, que o Juventude ganhou, inclusive, né, que é 1.200 bi, é algo quase inacreditável estar nessa função, né? Então, o que o Juventude está fazendo é muito acima da conta. Se o Juventude conseguir se manter na Série A, com esses orçamentos assim, de adversários que são muito maiores, e para o Juventude ficar mais difícil de contratar jogadores ou de não perder jogadores, está fazendo praticamente um milagre. O Juventude teve que vender, por exemplo, 2 manos de campo, contra São Paulo e Atlético, para juntar 2 milhões e poder investir no seu centro de treinamento, né? É condenável? Enfim, eu não gosto disso, acho condenável, né? Mas condenável é a CBF permitir venda de mando de campo, né? Isso que eu acho que realmente não poderia. Mas como é que você vai condenar um clube que quer pagar suas contas, não quer gastar mais do que arrecada, e tem isso à disposição, e aí daqui a pouco ser impedido de crescer, fazer um CT, formar jogadores, enfim. Mas, como eu acabei de dizer, que o fator local é fundamental para o Juventude, e ele foi obrigado a vender 2 fatores locais, digamos assim, para ter dinheiro para pagar suas contas. E o Bahia também está acima da conta? O torcedor estava com uma expectativa muito grande no desempenho do time depois dos reforços que chegaram, né? E essa expectativa está sendo até mais do que correspondida, não? Até com qualidade de futebol, né? Sim. O primeiro gol é lindo, uma aula de passe em diagonal para vencer uma defesa que está posta. Vai brigar lá em cima. O time que está brigando, brigar por Libertadores, pelo menos. Meio-campo excelente, todo mundo técnico ali. É um time bem interessante do Bahia. Olha, tem duas linhas de 4 que estão lá, vencidos por passes em diagonal. Primeiro para Everton, depois dele para Tassiano. É um golaço isso aí. Isso é futebol fez simples. Quando o futebol é bem jogado, parece uma coisa simples. É que executar essa simplicidade não é fácil, né? Aliás, eu estava pensando nisso outro dia por outra razão, né? Simples e fácil são coisas diferentes, né? A gente tende a juntar as duas, né? Nem sempre o que é simples é fácil. Diogo Olivier, muito obrigado pela... Parabenizar muito o Bahia pelo espaço do futebol feminino que eles inauguraram, tudo junto ao Grupo City, de melhor qualidade, uma coisa impressionante. O tratamento do Grupo City e do Bahia com o futebol masculino e agora também se voltando como um grupo, como um todo, como deveria ser. E dentro de campo venceu, Mari Pereira. Pois o Juventude que vinha já da derrota, né, para o Fortaleza, enfrentando o Bahia fora de casa. O Bahia é muito forte jogando em casa, é impressionante os números, assim, o trabalho do Ceni é muito interessante. Num primeiro tempo bem mais ou menos, mas aí no segundo, com uma partidaça do Everton Ribeiro, a vitória aconteceu. O Rogério Ceni falou sobre ser o jogador também mais influente do futebol brasileiro nesses últimos anos, não é, Mari Pereira? Lembrando, então, o que ele fez também pelo Flamengo. Exatamente. Baita jogo. 3 pontos para o Bahia, que segue no G4, e a gente ouve o Ceni e os personagens também dos dois lados.
Eu acho que nós criamos para fazer mais gols, mas nós não tivemos uma sintonia fina para conseguir executar esses gols. Sofremos para criar um pouco melhor nos primeiros 20, 25 minutos. A partir disso o jogo desenrolou bem. No segundo tempo também conseguimos trabalhar bem a bola, tivemos boas chances. Poderia ser um placar mais elástico, mas acho que jogamos bem de maneira geral. Mas o Everton é diferente de tudo. Ele é um dos caras mais especiais do futebol brasileiro. Estou falando de futebol brasileiro jogado, brasileiros que jogam no Brasil. Para mim, o cara mais influente da última década. O que a gente busca sempre analisar, né, com uma amplitude maior é justamente o nosso nível de qualidade dentro dos jogos, né? E penso que mais uma vez a gente conseguiu ter um nível muito bom, né? Conseguiu, dentro da nossa estratégia montada para esse jogo, né, pressionar numa fase que a gente sabe que o Bahia tem mais desconforto, que é a primeira fase de construção, né? Durante os 20 primeiros minutos a gente jogou dentro do campo do Bahia. Mais um triunfo para conta. Então, números aí do Bahia contra o Juventude. O Bahia teve vantagem, Mário Marra, na posse de bola, nas finalizações, olha, o dobro. Nas certas, também nas grandes chances criadas, nas ações da área do rival e também nos passes certos. Então, é um triunfo indiscutível para o time da casa. Mas o futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro tá bom porque não tem jogo ganho antes da hora. O Juventude fez um primeiro tempo em que questionou o Bahia. E não dá para comparar a formação de elenco, não dá para comparar também por tudo que passou o Juventude recentemente. O Grêmio e o Inter sofreram mais, mas o Juventude também sofreu. E o Bahia ficou bastante incomodado no primeiro tempo. No segundo tempo as coisas melhoraram. O Bahia tem uma ideia de jogo. O jogo acontece. Passa de pé em pé, bem construído. O Roger sabia contra quem estava jogando e estava tentando dificultar a saída desde lá de trás. Foi um jogo de mental também dos treinadores, mas vence com justiça. Eu só estou falando que o Juventude foi bem. Vence com justiça o Bahia e faz uma campanha muito, muito sólida. Hoje, aquele que ainda não acordou do sono profundo e não coloca o Bahia como um candidato sério à vaga de Libertadores, o Bahia está disputando a ponta do campeonato, precisa acordar, senão ele vai cair. Vai deixar time grande fora. Vai. E ele tem agora esse confronto super interessante no final de semana contra o Palmeiras. Os dois times têm 27 pontos. O Bahia vem de bons jogos até fora de casa contra rivais ali do mesmo nível, Flamengo, São Paulo, mas que não conseguiu vencer. E agora vai ter esse teste agora mais uma vez contra o Palmeiras. Passa muito por isso que o Ceni falou, de aproveitar as oportunidades. Porque contra o Flamengo é isso, teve a bola, criou, finalizou, mas é justamente esse aproveitamento que o Bahia precisa melhorar. O Roger ele é muito feliz quando ele fala, né, sobre tentar já tirar o jogo nessa primeira fase de construção, porque se você deixa o Bahia acionar os meio-campistas, aí esquece. É onde o time trabalha muito bem. O Everton Ribeiro ontem fez uma partidaça, segundo tempo foi... A Ivana tá me lembrando aqui que o Bahia venceu o Botafogo no Newton Santos. Sim. Então, nesses confrontos aí diretos, ele já fez um grande jogo e acabou perdendo ali no finalzinho contra o Bahia, contra o Flamengo. Contra o São Paulo fazia um bom jogo também, né? E depois acabou sofrendo ali o terceiro gol. E agora contra o Palmeiras. Ele precisa equilibrar a maneira de jogar fora de casa ou ele deve manter o estilo de sempre? Esse é um desafio para o Rogério, Marra? Esse é um desafio. Se você voltar no tempo e lembrar do jogo que o Bahia fez contra o Flamengo no Maracanã, o Flamengo chegou a ter 30 e poucos % de posse de bola. E terminou o jogo com 40, coisa assim. Flamengo, no Maracanã. E aí, em algum momento, os times sabem, eu não vou competir com eles nisso. Porque eles... Olha a formação de meio campo. Todo mundo tem muita qualidade com a bola e todo mundo consegue pensar em ter a bola para acionar o ataque. Mas se eles errarem... E esse é um pensamento que é do jogo, é válido. Talvez o Bahia precise pensar isso, mas talvez não vai deixar de ser o time da posse e do toque. Talvez é a posição em campo. Para os jogadores de meio campo, eles, voltarem mais rápido, compactarem mais rápido. A linha de defesa talvez não fique tão na linha do meio campo, talvez fique na intermediária. Não precisa ficar a 40 metros, pode ficar um pouco menos. Mas isso vai ser ajuste. O Abel, que é o atual bicampeão brasileiro, falou, né, recentemente, já vou chamar o Cícero também, Cícero, que aqui no Brasil ele aprendeu que o jogar dentro ou fora de casa é até mais relevante do que em outros países, em outras ligas. Mas claro que o Rogério Ceni tem 4 títulos brasileiros, não é isso? 3 como jogador e 1 como técnico. E ainda foi campeão com o Flamengo. Sabe muito bem como enfrentar a competição.
O Fluminense, Cícero Melo, tem um novo treinador. Bom, rodada de ontem, agora a classificação do campeonato. Ele mesmo, o Melved, abriu 3 pontos na liderança. Agora é de todo mundo, né? Alguém crê que virando o turno na liderança, um time comandado pelo Tite, esse time sendo o Flamengo, poderoso, vai perder o campeonato? Não. Né? Com 3 pontos tem. Tem confronto direto com o Palmeiras, com o Botafogo. 3 pontos só tem o campeonato. Mas a parte fácil da tabela vai chegar. Quem oscila menos como técnico em pontos corridos, Abel ou Tite? Os dois são muito bons. Tem jogo. Mas o Palmeiras está lá em terceiro agora. Botafogo é o vice-líder. Mas detalhe, são 3 correndo atrás de você. Entendeu? Não é eu contra você. 3. São 3. Isso. Às vezes um pode dar uma brecha, mas tem 2 ali que vão seguir remando. Por isso que eu tô... Tem que lembrar o Tirão que na semana do Flamengo e Botafogo lá, tal, não sei o quê, o Flamengo vai lá para La Paz, na Libertadores. O começo de... O Botafogo pega o Palmeiras. Jogo do osso. Jogo duríssimo. É Botafogo e Palmeiras. Tudo bem, mas é só você pegar o ônibus no Cometão, você tá no Rio de Janeiro. Vai lá La Paz, é outra conversa. Né? Vai poupar, galera. Vai jogar o primeiro em casa, não vai? Flamengo? Você acha que vai garantir, né? Vai fazendo 5-0 aqui. Ela sabia que ele ia mas é isso. Então tá eu achei bom. até que você falar 7. Então tá bom. Não, sei lá. Vamos lá, então vamos lá. Então tá, Flamengo é o líder, o Botafogo é o vice-líder com 27, Palmeiras também na cola com 27. Eu não sei hoje. Exato. Não? Vocês não acreditam? 27 tava perdendo o Palmeiras, mas empatou e tá na cola. Bahia também com 27. São Paulo é o quinto, caiu para quinto com 24, mas também ainda tá na briguinha ali, vai. Atlético Paranaense com 22, Bragantino 22, Cruzeiro 20, Fortaleza 20, Internacional. O Internacional e o Galo nada mais representativo do que a campanha deles, né? Os dois falam, não, esse aqui vai, esse ano vai, agora vai, tá pensando no brasileiro. Péssimo lugar. O Inter dá para justificar. Claro, né, óbvio. Até que a campanha do Inter é boa. E dá uma descontadinha, porque ainda tem 2 jogos também a fazer, Tem 2 né? jogos a menos, tem um treinador bem mais ou menos, todo mundo ama, que vocês amam. Eu tô com você. Eu também acho ele super, hiper valorizado. Sempre acho uns trabalhos mais ou menos. É isso aí. Trabalhos meio... Já faz tempo que ele tá lá, né? Tropicando. O Inter investiu 100 milhões e tal. É óbvio que neste momento tem muito jogador machucado, tem tudo que aconteceu. Seleção. Vendeu o Maurício pro Palmeiras. Então, outro quando você tem que vender um jogador titular pro rival, você tá num outro patamar. Mas ele não estava colocado nesse patamar. Mas ele não estava nessa raia quando começou o campeonato. Era, esse ano é o brasileiro. Simplesmente aconteceu o que aconteceu também no Rio Grande do Sul. Não, claro, óbvio. Eu coloquei ele como favorito, por exemplo. Era o meu favorito. A ideia não era vender o Maurício. Quando o Inter ganha do Palmeiras em Barueri, não tinha nada disso acontecendo, né? Sim, é verdade. Tem toda a razão. Não ia vender o Maurício. Mas o torcedor deve estar bem feliz com a dupla de ataques, né? O Ener Valencia e o Borrell.